Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Abradcast aqui comigo, como parceiro, para fazer perguntas maravilhosas. Está o Matheus. Bem-vindo, Matheus! Muito obrigado. Já fiz minha estreia, já passei o nervosismo, então já é meu segundo episódio, estou bem mais confortável. Tá pronto! É isso, gente. Mais um Abradcast. E o tema é um tema que eu tô bem curioso. Confesso que eu vou usar dos minutos aqui para poder aprender bastante sobre o assunto. Eu acho que essa é a ótima oportunidade da gente que está aqui. É realmente já para pegar nossas perguntinhas que a gente vai levar lá pro coração, lá pra nossa cidade. E o mais legal aqui, gente, que nós estamos... Eu sou do Paraná, você... De Minas. De Minas. E a nossa convidada é de Floripa. É a Luana da Publia. Bem-vindo, Luana! Muito obrigada, Laira. Obrigada, Matheus. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje e explicar um pouquinho mais do nosso negócio, que é tão específico aí dentro do ecossistema digital. Isso aí, tá preparado? Que já fazer um monte de pergunta, né? E perguntas difíceis, hein? Porque eu faço aquelas perguntas do ignorante, que não conhece sobre o assunto e quer saber, entendeu? E eu agradeço por esse tipo de pergunta, porque por incrível que pareça, assim, apesar da gente já falar de programática e não ser uma tecnologia nova, a Publia, por exemplo, já existe há 13 anos, foi a primeira trading desk do mercado. Apesar de tudo isso, ainda é um tema pouco explorado. E ainda existe muita dúvida e muito estigma no mercado sobre isso. Então, é super bacana que a gente realmente comece da base para clarear e entender como que funciona de fato, mostrar que é uma tecnologia e não um veículo, né? Ô, Luana, e aproveitando isso, explica pra gente, se você fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar de mídia programática, o que é mídia programática em poucas palavras, assim? Mídia programática nada mais é do que uma forma automatizada de comprar espaço publicitário. E é até boa essa pergunta, porque a gente entende ainda muito a mídia programática como mídia display. E display é só mais um meio da gente fazer programática, né? Hoje, a gente tem um ecossistema muito completo de possibilidades programáticas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está se referindo a um software que a gente usa, que nesse software tem muita inteligência, segmentações, tecnologias que permitem com que a gente faça a veiculação da mídia em diversas plataformas diferentes, com mais assertividade, com mais otimização de verba. E quando eu falo de otimização, não é somente pagar mais barato pelo espaço, é também não desperdiçar. Legal. Porque principalmente quando a gente fala de mídia display, a Comscore traz um dado de que em torno de 49% do que é rodado em display na internet não é visto por ninguém. E na programática, a gente tem tecnologias que, por exemplo, a média de viewability das campanhas da Publia hoje está em 93%. E isso varia, às vezes 87%, às vezes 80%, então depende da campanha. É claro que são tecnologias, então a cada linhazinha que a gente vai colocando de viewability, de segurança antifraude, de segmentações, dados ricos, específicos, isso vai contemplando uns centavinhos a mais no CPM, né? Então, geralmente, é mais barato comprar o display diretamente via Google. Só que quando a gente vê que a gente tem 90% de visibilidade numa campanha de display programática e 50% de visibilidade numa campanha tradicional, normal, feita direto, aí a gente entende que realmente o CPM visto, ele é mais barato programaticamente do que a compra direta. Olha que legal. Então, resumindo, mídia programática é a gente programar mídias em vários canais, né? Cita alguns aí pra gente. Então, mídia programática é tecnologia. Hoje, o ecossistema programático, a gente já consegue fazer uma campanha 360. Então, a gente tem ali disponível o display e o vídeo tradicional do que a gente conversa. A gente fala de streamings, todos os streamings disponíveis, Netflix, HBO, Prime, Spotify, campanhas de áudio, digital out of home, cinema. A gente já está fazendo campanha programática em telas de cinema. Então, a gente consegue fazer toda uma campanha de ponta a ponta de forma programática, otimizando verba. E por que eu digo otimizar a verba? Se eu for trabalhar uma campanha diretamente, né, comprando os meios diretamente,
eu vou ter que falar muitas vezes com 15, 20 fornecedores diferentes. E isso gera muito trabalho. A vida do mídia hoje está cada vez mais complicada, porque todo mês surge uma plataforma nova de ads para fazer. Antes a gente fazia TV, rádio, jornal, dava resultado, era algo bem mais simples. Hoje o desafio é muito grande e o tempo, o número de horas do dia a gente não consegue multiplicar. Quando a gente faz de uma forma programática, a gente consegue com um parceiro só ter uma integração não só na compra, mas também como na análise de dados de tudo isso. Então, assim, é uma facilidade muito grande e é para todos os tamanhos, né? Também isso é algo importante para a gente desmistificar. Não é só para os grandes. Legal. Eu tenho uma dúvida que é assim, eu tô pensando aqui na minha realidade dentro da minha agência. Então, tem um time de mídia lá que tá ficando biruta da cabeça com uma quantidade de plataforma e eles estão muito acostumados a fazer anúncios para Google, Meta, TikTok Ads, entre outras plataformas. Por que eu deveria encaixar a Publi ou uma plataforma de mídia programática no meu planejamento de mídia para os meus clientes e qual é o principal diferencial versus essas plataformas no dia a dia? Ótima pergunta. Eu acho que o ponto principal também, antes de qualquer coisa, eu acho que não vale a gente falar só de programática. Quando a gente fala de Publi, a gente tem ali mais de 30 plataformas diferentes que a gente opera. Então, além de todas essas soluções que a gente falou, que a gente compra através da DSP, a gente também faz gestão de Meta, de Google, de TikTok, de uma série de outras plataformas, porque a gente entendeu aí que para o mercado é muito interessante que a gente consiga ter uma solução completa com um parceiro só, considerando essas dificuldades, né? Da gente realmente ficar à biruta, de ter que entender de muita plataforma diferente e ter que fazer o cruzamento de dados. Quando que faz sentido, né? Essa terceirização faz sentido porque a gente tem um time de especialistas nível sênior. Então, de um dia para a noite, ao invés de tu contratar, treinar, preparar, dar aquelas barrigadas naturais, assim, né? De troca de time. Profissional de digital hoje, quando ele é muito experiente, ele é caro. Quando ele é júnior, ele pode cometer também Também é erro. caro. Custa mais caro ainda, né? Porque ele vai errar e Custa vai mais errar caro. com o dinheiro do cliente. Exatamente. E contratando o nosso serviço, do dia para a noite, você se torna um especialista em todas as plataformas digitais. Então, se teu cliente vier te perguntar, vocês fazem Netflix? Fazemos. Vocês têm experiência? Temos. Mais de 30 mil campanhas rodadas em todas as plataformas. Porque a gente empresta esse know-how para vocês. E a gente precisa de agilidade nesse processo. Então, e a gente não custa nada para a agência. Eu costumo brincar que a gente paga para trabalhar. Porque a agência não precisa desprender de uma verba para contratar a Publi. A gente tem a nossa taxa de gestão e operação, que a gente lida com ela ali dentro do planejamento de mídia. Entretanto, fica tudo muito transparente, porque com essa verba que vocês repassam para a gente já faz toda uma estimativa de entrega. E muitas vezes, a gente tem N casos assim, que o cliente estava operando diretamente, mas por ter menos experiência, ao passar a verba para a gente, mesmo sendo a mesma verba. Aí eu investia 10 mil na plataforma, agora eu vou investir 10 mil com a Publi. Por conta da expertise do time, a gente consegue ter melhores resultados. E, teoricamente, não seria a mesma verba, né? Porque os 10 que estão todos indo para a plataforma, acaba ficando uma taxa ali conosco. Mas essa experiência muda o cenário. Então, essa terceirização vale a pena porque a gente traz todo esse ecossistema de uma forma inteligente, a gente consegue fazer toda essa análise de dados, esse cruzamento de dados, mas também com transparência e agilidade, porque eu acho que isso é uma grande dor do mercado, né? Sim. O timing. Hoje, tudo é para ontem, tudo urge. Não, e assim, nós como agência também, nós temos que fornecer a informação correta para o nosso cliente, né? Então, o cliente está investindo um dinheiro, uma verba, que realmente podia estar designada a outras coisas, principalmente, né? No formato que estamos, mas nós abraçamos a causa falando, não, investe aqui, etc. Então, e como que a Publi vê a informação de dados, assim? Como você falou, é transparente? Como que funciona? É muito importante a gente educar o mercado e, no momento que for contratar um fornecedor, saber as perguntas certas a fazer. Essa transparência de dados é uma discussão importante e longa que a gente tem, porque no digital a gente é obrigado a confiar no parceiro, né?
Então, assim... Ele falou que teve tantos cliques. Tem que ter, né? E tem... Cadê o checking, o tracking disso? Perfeito. Se não tiver ali um ad server, que é uma tecnologia à parte, que também custa mais, se não tiver um ad server configurado na campanha, você tem que confiar no parceiro, no relatório que ele está te mostrando, que o número de cliques, enfim, impressões e acessos foi conforme ele está te dizendo. Então, coisas importantes que a gente tem que considerar no momento que a gente está contratando um parceiro. Tem um dashboard que traz os dados em tempo real. Todas as plataformas Na Publia tem. Olha que legal. Isso é parte Porque às vezes o cliente, tudo bem, né? A gente às vezes cria um roteiro lá e na reunião a gente fala, mas ele manda um WhatsApp lá, e aí, né? Como que tá a minha campanha? Abre então, o dash e olha. E legal. esse dash, 24 horas depois que a campanha sobe, vai para o ar, vocês vão receber um link desse dash para acompanhar ela em tempo real. Vocês, o anunciante, quem tiver interesse, tiver envolvido na campanha. E esse dash, ele conecta as informações diretamente da plataforma. Ele é conectado via API lá. Então, não tem manuseio da Publia imputando dados nesse dash. Ele está pegando as informações direto da plataforma. Outra coisa importante também, que é um serviço que hoje faz muito sentido e a gente tem que rumar para esse caminho. A gente tem um API próprio que vocês podem conectar o dash de vocês direto nas nossas campanhas, direto no nosso. Então, além disso, vocês conseguem integrar os dados do digital em demais informações. Às vezes, muitas vezes também tem off, tem on, tem outras plataformas que vocês preferem fazer sozinho. Terceiriza uma parte para a gente, mas Google e Meta continua internalizado. Então, vocês conseguem, de uma forma já direta, ter toda essa integração de dados de todas essas plataformas. E importantíssimo também o nível de serviço. Porque, teoricamente, nós somos os especialistas. Então, a gente tem que ter um time lá disponível para vocês, para participar de reunião com o cliente, para tirar dúvida, para fazer o planejamento estratégico. É muito além de fazer configuração de campanha. Então, a gente entra no processo desde a parte de planejamento, inteligência de mercado, estudos, análises de concorrência, de segmento, para, com base no que a gente vê de dados, tomar a decisão e rumar a nossa campanha. E aí a gente tem dois caminhos, né? O cliente diz às vezes o que ele quer, aí eu quero fazer tal coisa. E vocês, como agência, sabem o quanto muitas vezes é difícil mudar a ideia do anunciante. O que a gente tenta fazer quando a gente vê que o caminho está muito diferente do que deveria ser? Aqui está o que você pediu e aqui está o que a gente sugere. E aí, por que a gente sugere? Porque vai crescer tanto resultado, diminuir algum KPI, aumentar o alcance. Sempre a orientação também de trabalhar todas as etapas do processo, né? Também existe muito essa questão de fundo de funil, fazer só performance. E é natural que a performance chega um momento que ela esgota, né? Que a gente chega num limite. Então, a importância de educar o cliente, educar o mercado para continuar sempre aumentando a base. Então, na verdade, vocês têm uma consultoria completa junto com a operação da campanha, mas não ficam cegos no processo, porque vocês têm esse acesso a todas as informações, e juntos aí a gente forma 2 braços a mais da agência, com investimentos surpreendentemente pequenos, assim, né? Legal, legal. Ô, Luana, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho uma dúvida que é assim, eu tenho na minha agência perfis eu falo que o bom dono de agência, ele sempre tem, eu tenho um cliente. Eu tenho um cliente, que sempre é o cliente problemático. É assim, dentro da minha agência, eu tenho perfis de clientes diferentes. Então, eu tenho um cliente que tem uma expectativa de uma performance em conversão. E eu tenho marcas que têm uma expectativa de desenvolver um trabalho de médio e longo prazo de construção, de branding mesmo. Qual é o contexto em que a Publia funcionaria para esses 2 cenários? Pensando em conversão, eu vou ter clique, eu vou ter gente que vai vir dali daquela plataforma e vai acessar e vai converter, assim como eu tenho em outras plataformas. E pensando em construção de marca, né? Qual é a principal vantagem de usar a mídia programática dentro da minha estratégia para poder aumentar alcance, impacto, awareness, etc. Quando a gente fala de Publia, a gente está falando de todas as etapas do funil, porque a gente trabalha com todas essas plataformas. Então, apesar de a gente fazer geralmente o cálculo com base em CPM, o que a gente busca entregar é o KPI que é estimado de acordo com o objetivo da campanha. Legal. E esses KPIs eles já vão estimados na proposta. Então, vai ter tantas milhões de impressões, o CPM é tanto.
mas o objetivo é tráfego para o site, tem que gerar tantos cliques, o clique tem que custar tanto, e isso a gente vai acompanhando e otimizando ao longo do processo. Então, na verdade, a plataforma vai entrar de acordo com o objetivo do cliente, e dentro dessa gama aí de mais de 30 e poucas soluções, a gente vai orientar de acordo com o objetivo dele. E para topo de funil, na minha visão, na nossa visão, não existe mídia mais eficiente do que a mídia programática, por conta do potencial de alcance que a gente tem de entregar com verbas menores. E também por conta desse excesso de dados ali que a gente tem, né? De segmentações, de assertividade e de cruzamento deles. Então, a partir do momento em que tu terceiriza isso para uma empresa que faz toda a operação, ela consegue ter essa visão 360 e consegue entender também junto. Porque muitas vezes o cliente vem com o objetivo de topo de funil, começa assim e a gente vai conduzindo. Agora já está maduro aqui, vamos conduzir para cá. Então, tem uma série de clientes na Publi que fazem todas as etapas com a gente, que estão há muitos anos terceirizando esse serviço para nós e a gente já meio que faz parte, né? Porque o digital a gente sabe que não é uma matemática exata. Muitas vezes a gente configura a mesma campanha, com o mesmo investimento, com as mesmas características na configuração e não dá o mesmo resultado. Por isso, a importância da experiência. Porque, no mínimo, a gente já tem que saber o que não funciona, o que não dá certo. E os segmentos variam demais nas suas estratégias, no que dá certo, no que não dá. Os sites que vão bem, o que funciona, a plataforma que desempenha melhor. Então, a gente já sai muitas casinhas na frente no jogo, com base nessas 30 mil campanhas aí que a gente já rodou ao longo dos últimos 13 anos. E essa experiência alta do time, mais de 50% do time da Publi está lá há mais de 5 anos. Então, esse know-how faz com que a gente erre menos. E aí a gente brinca, né? Que a gente bate cabeça primeiro para depois entregar redondo para o anunciante. Porque no início a gente sempre bate cabeça. Todo início de plataforma, Netflix, por exemplo, que começou há poucos anos atrás, assim, o início era uma dor, as campanhas travavam, a gente não sabia por quê, o criativo não subia e a gente não entendia por quê. Tinha uma demora no retorno, e eu acho que é na hora da dor também que a gente vê a importância do parceiro. Que a gente aprende também, né? Porque Uma dúvida complementar a essa. Eu estou ali olhando o meu dashboard. Eu tenho um site ou uma landing page daquela campanha ali onde eu estou convertendo. A origem da mídia, eu vou conseguir enxergar ali como publi ou como ela vem discriminada ali no meu dashboard, Sim. seja do Analytics ou enfim, a gente consegue fazer a parametrização da campanha e, geralmente, no link, a gente coloca uma informação que vocês conseguem ver que a informação vem das campanhas da Publi, né? E aí, junto com isso também, vocês têm lá um time de CS que prontamente vai estar disponível a trazer todas essas informações e vocês entenderem a origem das campanhas. Nossa. E ali vai estar cruzado, né? Todas as plataformas vão estar ali nesse cruzamento de informações. E é super importante, assim, até a gente puxar esse gancho aqui. Tem cliente que não libera acesso do Analytics para a gente. E aí também a gente acaba ficando cego daí no processo. Porque gerar clique numa campanha e impressões é a coisa mais fácil que tem, né? O que a gente precisa juntos para poder, de fato, entregar um trabalho de qualidade que faça sentido é conseguir ter esse acesso e entender a qualidade do que a gente está enviando, até para tomada de decisão futura, para mexer na campanha ao longo do processo, porque a vantagem do nosso negócio é que a gente não precisa esperar terminar uma campanha para ver se ela deu certo ou não. Exatamente. Né? Então, para a gente conseguir fazer essa otimização, e isso é muito comum. Globoplay não está escalando. Vamos colocar essa verba, então, mais em Netflix? Vamos passar para um HBO? Vamos passar para um TikTok, um YouTube que vai desempenhar melhor? Então, isso a gente vai acompanhando dia a dia ali ao longo do processo. Mas sim, a gente consegue saber exatamente a origem dos resultados lá no Analytics. Legal. Luana, então, a gente até conversou um pouquinho antes nos bastidores, a Luana estava me explicando que a Publi hoje tem um time capacitado para atender, a ser um apoio para agências, né? Então, nós temos um time, às vezes, especialista em tráfego pago, mas fica muito ali limitado, no máximo, às vezes, ali no LinkedIn Ads, TikTok, Meta, Google. E aí, chega uma demanda, né, de entender sobre mídia programática. Dificilmente a gente vai conseguir operar isso dentro da agência. Mas a Publi tem um time específico, né, para ser suporte para a agência, para fazer essas considerações, né? A Luana estava me contando, gente, que
A Publi, ela tem times específicos. Então, nós como agência, nós atendemos, eu pelo menos, né? Eu atendo pequeno, médio e grande empresário, né? Então, grandes indústrias, pequenas e médias. Então, dentro disso, a Publi tem especialistas em cada um. Então, nós somos únicos lá dentro. Então, não somos só mais um número onde a Publi realmente vai atender. E um ponto interessante que a gente precisa levantar aqui, que eu até queria ver com você, Luana, como que a gente precisa, nós como agência, a gente consegue vender a Publi, né? Então, a Publi, ela tem que ser, e pode ser, né, uma oportunidade da gente faturar mais, né? Da gente inserir um produto novo na nossa esteira de serviço. Então, eu vendo site, eu vendo gestão de rede social, eu vendo tráfego pago. Mas o tráfego pago, ele não se limita só, né, ao Meta, ao Google, ao YouTube e etc. Tem a possibilidade do pequeno ou médio empresário também investir em grandes plataformas. E, Luana, me explica, então, para a gente pôr até no nosso radar do comercial, né? Na proposta, incluir na proposta. A partir de quanto hoje eu posso inserir o meu cliente dentro da Publi para ele fazer, sim, os anúncios, a gente, né, pensar em estratégia. Claro que eu sei que depende também de geolocalização, né, enfim, de toda a estratégia que tem que vir da agência e vocês um braço de apoio também para nos auxiliar nisso. Mas eu quero investir no Netflix, eu quero investir no HBO, eu quero investir na Globo. Como que funciona isso? A gente tem vários assuntos aí dessa tua pergunta. Quanto? Eu quero saber quanto. Em primeiro lugar, assim, esse quanto, ele é muito relativo porque depende do fornecedor. Cada fornecedor tem o seu mínimo. O mínimo da Publi, ele realmente, pelo que a gente sabe, ele é um dos menores do mercado. Então, e depende da plataforma, porque a plataforma também tem os mínimos dela. Tem os seus mínimos. Mas, na sua grande maioria, a partir de 5, 10 mil, a gente já consegue executar a campanha. Olha que legal. Inclusive de Netflix, eu tô acessível, falando. Né? Super. De verdade. Globoplay, Netflix, streaming. Então, assim, essa parte de estratégia, né? Você falou, estratégia, eu sei que tem que vir da agência. Não necessariamente. O briefing precisa vir da agência, mas a gente tem esse time lá que eu falei, de planejamento estratégico, que com base nesse briefing, a gente entende o que sugerir. Isso seria custo zero para sermos parceiros. Todo o processo não custa nada para a agência. Olha que legal. Essas taxas são extraídas dos valores de mídia. Mas, então eu vou tirar o dinheiro da mídia. Vamos ver a proposta e vamos ver a estimativa para ver se faz sentido, né? Porque, de novo, assim, a gente já atendeu mais de 40 segmentos. E aí tu falou de clusterização, de atender vários tipos de clientes. O que a gente faz? A gente tem esse cliente de 5 mil, a gente tem o cliente de 500, o cliente de 5 milhões, só que todo mundo precisa ter o mesmo nível de atenção e de consultividade. Então, a gente realmente separa os times para que quem atende o seu cliente seja o maior cliente da carteira dele. E seja o especialista, né? No segmento. Então, a gente tem cluster de segmentos. Então, quando chega o agronegócio, a gente já sabe para quem a gente vai colocar. Governos. A gente lida com campanha de governo, assim. A gente sabe que campanha de governo pode ser muito fácil de entregar, porque geralmente é alcance, é falar com todo mundo. Mas as plataformas têm suas limitações. Tem suas limitações. E assim como é fácil de entregar, é muito fácil de enrolar também, né? Então, o que a gente faz? A gente lida com campanha de governo com todo um processo diferente. Subida de campanha, o timing, a atenção, o melhor time, assim como varejo, automotivo. Então, cada um dos times lá tem a sua especialidade e tem a sua entrega e o seu cliente como o seu principal cliente da carteira. Então, isso também é super importante. Não é porque eu sou pequeno, porque eu sou menor, que eu vou ficar ali, às vezes, de lado. Isso é comum, a gente vê acontecer em grandes agências, né? De um cliente que não é tão grande chegar e depois voltar porque não se sentiu tão prestigiado. A gente tem um cuidado muito grande com isso. E aí, a gente empresta para a agência esse know-how e presta esse serviço, né? Muito entendendo que a gente tem uma estrutura lá muito robusta de quase 80 pessoas para fazer tudo isso. Bem para fornecer para vocês essa mão de obra, mas também com inteligência, com a parte estratégica. Então, assim, é muito vantajoso. E aí, muitas vezes, a gente brinca que paga para trabalhar, né? Porque a gente não deixa de se comportar como um veículo de comunicação, trabalhar incentivos, comissionamentos. Isso é natural do nosso mercado, sem prejudicar a ponta e o resultado do cliente. Esse é número 1 para todos nós. Teve mais alguma pergunta, eu acho que tu fez aí nesse final de... Mas é isso, a democratização, quanto? Então, a partir de 5 mil dá para fazer.
Então, Legal. é muita E coisa uma que coisa entrega. legal também que acho que passa essa segurança para nós, como agência também, e inserir isso no radar para vender e etc. A Publi também tem um centro de educação. Como é isso? Essa era a última pergunta. Era sobre o Publi Academy. Tu tinha falado, Tá. né? Como ensinar vocês a vender. Porque muitas vezes a gente vê que a agência, o nosso parceiro, não provoca a mídia programática por não dominar o assunto. Eu vou vestir esse chapéu Por não aí, dominar porque- o Por não assunto. dominar o assunto, Então, perfeito. assim, vamos entender que mídia programática é só uma forma melhor da gente fazer configuração das campanhas em muitas plataformas. Plataformas, inclusive, tradicionalmente offline, que a gente já vê migrar para um modelo de compra. Vocês viram aqui no início que eu falei de cinema, eu falei de out of home, o próprio rádio, que hoje tem um comportamento muito forte nos streamings, em Spotify. Então, programática é inteligência, tecnologia, segurança e otimização. Mas como que vocês vão saber de tudo isso? Responsabilidade nossa de educar. Então, como a Publi foi a primeira do mercado, surgiu lá em 2013, a gente tinha uma missão muito grande de explicar para todo mundo o que era programática. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, desde o início, a gente já entendeu a necessidade de educar. E aí surgiu o Publi Academy. O Publi Academy é uma série de treinamentos, de cursos que a gente faz Brasil afora. Todo ano muda o tema de acordo com a dor do momento. Mas, inclusive, temos um bem tradicional, que é o Fundamentos em Gestão de Mídia Programática, que ele é atemporal, né? Sempre a gente começa essa conversa. E é um treinamento totalmente gratuito. Porque a gente precisa que vocês dominem o que a gente faz para vocês conseguirem chegar no cliente e defender essa estratégia. E muita gente vê que isso não vai para o mercado por isso. Pô, não domino. Se meu cliente me fizer 2, 3 perguntas e eu não souber responder, vai pegar mal para mim, vai ficar feio para mim. Então, eu nem vou tocar nesse assunto. Então, essa é uma missão que a gente tem, preparar os times de vocês. A gente tem certificações. A gente, inclusive, já fez curso de configuração de DSP. A gente teve o Publi Media Learning, que a gente levava para o mercado, sim, como que faz, como que configura. Educar mesmo. Educar e ensinar. Porque quando você abre a plataforma, é que nem, vamos lá, Photoshop. Quando a gente fazia um cursinho de Photoshop, a gente não saía executando 1000 peças e sabendo fazer todo o Photoshop. Não existe essa preocupação. Eu vou treinar, daí vão começar a fazer e eu vou perder meu negócio. Bem pelo contrário, eu saía encantada, sabendo todas as possibilidades que o Photoshop me entregava. O Media Learning era exatamente para esse sentido. Vamos abrir a plataforma, mostrar tudo que a gente consegue fazer para vocês entenderem de fato lá dentro o que é possível de executar. E não tem custo também. Nenhum custo. Legal. Isso por isso que eu digo assim que a gente não é só gestão e configuração de campanha, a gente presta serviços que vão muito além, né? Além da parte de inteligência e de cruzamento de dados das campanhas, tem essa parte educacional. Então, o Academy, muitas vezes, ele vai para os mercados como num formato de evento, as pessoas vão, a gente treina, muitas vezes em company. Já fizemos vários cursos. Tem curso online, assim, para acessar? Tem curso online para acessar. Os conteúdos estão disponíveis, né, de forma online. Mas a gente faz treinamentos, a gente faz webinars, a gente faz um treinamento só para a agência de vocês. Tem cliente que, como a gente tem uma autoridade muito grande nisso, tem cliente que nos procura e, vocês podem fazer um curso de redes sociais para eu mostrar para o meu time a linguagem de cada uma, como que funciona, porque está todo mundo fazendo igual aqui. A gente desenvolve cursos sob demanda também. Então, essa é uma missão, aí, um legado que a Publi deixa para o mercado de ensinar sobre o que a gente faz, e não só sobre programática, mas sobre mídias digitais como um todo. Muito legal. Eu estou adorando conhecer, porque eu sou, historicamente, o maior defensor do digital, assim. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa grande, e eu assumi uma marca lá na época, e eu vi que o orçamento de mídia ele era 80% off e 20% on. E aí já no ano seguinte eu falei, cara, não dá, eu preciso construir uma narrativa diferente aqui dentro, de que eu consigo provar, medir, né? O meu resultado. Não dá para eu gastar 40, 50 milhões de reais aqui no orçamento da marca e no final do ano não saber se foi bom, se foi ruim, quais são os números. Então, a partir dali, eu virei um grande evangelizador do digital. E eu sigo isso dentro da minha agência hoje. E eu tenho vários clientes que me provocam, às vezes, do tipo, cara, eu acho que eu vou fazer um out of home. E eu tô amando saber que tem um universo de possibilidades dentro
da ferramenta, né? Da programática com a Publi, inclusive. E com dados, né? Com dados, isso que dá para medir. E isso, de fato, pode fazer com que eu, dentro da minha agência, capture uma verba de mídia do off, que meu cliente já está fazendo ali em outdoor, em outras coisas, que não é mensurável e que eu consiga provar para ele que dá para ele fazer praticamente a mesma coisa, né? De forma mensurável. E aí eu queria já emendar esse depoimento junto com uma pergunta que eu sei que o meu time vai me fazer e com certeza os outros associados da Abradee também vão ouvir das suas equipes de mídia. Um dos grandes diferenciais que um time de mídia constrói depois do momento que ele começa a produzir, fazer mídia para uma marca, é a parte de otimização. Então, ter uma integração ali com o CRM, ter listas e tudo mais. Na Publia, como eu faço? Eu consigo usar as mesmas listas, a mesma base que o meu cliente já tem para otimizar o meu custo por mil, para poder... É possível fazer mídia normalmente através de listas? Onboarding de dados, sim, é possível. A gente faz onboarding de dados. É sempre bom ter uma lista grande, né? Porque a gente sabe que essa encontrabilidade, ela é bem complexa. Sim. E tem geralmente uma quebra. A gente está falando de outros tipos de plataformas. Mas tem geralmente uma quebra ali também. Assim, a gente cria uma expectativa de encontrar até 50% dessas pessoas. Mas a gente faz um onboarding de dados de forma criptografada, LGPD, tudo certinho, para encontrar essa galera no ambiente digital, independente de onde ela estiver navegando, e aí poder trabalhar outras estratégias, né, de lookalike, de retargeting, para explorar esse público aí que já faz parte ali do meu ecossistema. E eu tenho uma outra provocação, assim, com base no que tu falou, né? Hoje a evangelização que a gente tem que fazer é que o digital não é só Google e Meta e agora TikTok. Uhum. Que o digital é muito amplo e acessível e viável. E esse negócio de offline, a gente também na Publia, muitas vezes o cliente nos testa com a verba de offline. Por exemplo, Netflix, streaming, verba de televisão, Spotify. A gente fala com muito time off. Perfeito, a gente fala com muito time off, que o time on às vezes não abre a porta porque já estou fazendo Google e Meta, eu estou aqui inserido no meu contexto, não tá ali mergulhado, não consigo fazer outras coisas. Dá medo também dos times. Deus o livre, eu vou fazer mais coisas, eu não consigo fazer mais coisas, eu não consigo comprar mais plataforma, eu não dou conta. Já tô com um burnoutinho batendo na minha porta. Eu não dou conta. Então, existe uma resistência, muitas vezes, nesse sentido. E a gente, com o relacionamento que o nosso time comercial tem com todo o mercado, chega no off e começa esses testes. Então, é excelente a gente entrar em muita empresa tradicional nessa linguagem para ir devagarinho trazendo essa cultura digital e ampliando um pouco esse leque de possibilidades. Legal. A gente, o Matheus até falou um pouquinho aqui agora sobre performance e posicionamento de marca, né? A gente está entendendo no mercado que são duas coisas que andam muito junto, né? Então, não tem como eu só fazer ali tráfego pago, inflar e compre agora, sem ter um posicionamento estratégico de marca, né? Como a Publia enxerga hoje a oportunidade da gente trabalhar como parceiros, olhar as marcas como posicionamento de marca e não simplesmente ali a performance do clique, do formulário. Eu tô achando maravilhoso que a gente está voltando a falar de marca, graças a Deus. Eu acho que nas últimas 2 semanas é o terceiro espaço de conteúdo que eu entro para falar também de marca. Só que eu acho que independente da plataforma, a questão da marca é muito sobre a mensagem. A gente consegue trabalhar a marca em todas as plataformas, olhando para o objetivo da campanha e para a mensagem que a gente está passando. E sim, o digital trouxe uma cultura muito forte de performance, isso se popularizou e virou quase uma regra no nosso negócio. Entretanto, a marca não gera performance hoje, mas ajuda demais na performance de amanhã. Em trazer mais leads, em converter mais, em que o custo da performance seja mais barato também. Ainda mais num cenário over que a gente está. Muitas plataformas, muitas marcas, um assédio muito grande de conteúdo todos os dias que
que cansa a nossa cabeça e facilmente cai numa invisibilidade. Então, para eu ter performance, para eu conseguir vender bem, eu preciso ter uma marca forte, senão eu caio nesse balaio de todo mundo, eu perco credibilidade. A gente está num cenário que a gente É o papel da agência também, né? É. Construir Criatividade. essa narrativa, né? E muitas vezes o cliente acha que quer uma coisa e a gente tem esse papel e aí precisa embasar com dados, com informação de mostrar para ele o outro caminho. Olha só, se a gente tiver só performance agora, daqui 6 meses a gente vai estagnar os resultados. E aí vai custar muito mais caro para recuperar essa autoridade depois. Então, a gente é impactado por mais de 10 mil marcas ao longo de um dia. Como fazer para eu chegar num Google, num fundo de funil e pesquisar sobre a tua marca e não sobre o produto que tu vende, né? Vou comprar um apartamento, eu não quero pesquisar apartamento no bairro tal, eu quero pesquisar aquele apartamento daquela construtora. E ainda mais para comprar um apartamento, essa construtora tem que ter muita credibilidade, porque é um bem durável, geralmente é onde a gente mais investe nosso dinheiro. Estabilidade, né? Uma Exatamente. escolha que não é tão reversível no curto prazo, né? Exato. Então, num cenário onde a gente tem tantos excessos, a marca nos ajuda demais para que a gente tenha performance. E aí, o que tem que variar é realmente a mensagem e o objetivo da campanha, independente da plataforma. Claro que eu acredito que todas as plataformas consigam entregar marca, mas nem todas conseguem entregar performance. Né? E valor também, né? Eu acho que o maior É. desafio é a gente entregar valor. né? Entregar valor. Então, claro, quando a gente fala desses meios como streamings, é natural assim que a gente não trabalhe performance ali, mas a gente faz um casamento entre elas. Luana, a pergunta que meu cliente vai me fazer quando eu apresentar a mídia programática e a publi para eles. Meu concorrente está lá, vai ter acesso à minha estratégia? Nunca, jamais. Inclusive, Confiabilidade dos dados? 100%. Inclusive, a gente assina contratos de NDA, né? Quando o cliente precisa ter essa segurança, mas nunca empresta dados de uma campanha para outra. Princípio básico. Assim como também a gente... Outra pergunta que teu cliente vai te fazer, tá, mas se eu sair da publi e parar de fazer campanha com a publi, eu vou perder todos os meus dados? Quando tu trabalha com a plataforma direto, tu perde todos esses dados. Se tu para de anunciar, se tu encerra uma campanha. A gente criou uma tecnologia lá e, graças a Deus, a IA vem para nos ajudar muito a otimizar processos e trazer mais inteligência para o nosso negócio. Então, hoje, a gente não perde mais dado nenhum para a vida. Então, os teus dados das tuas campanhas gerados vão estar sempre ali esperando para serem reativados também. Mais inteligência no processo. Falando em inteligência, como que a Publia vê como oportunidade ou como funciona a inteligência artificial como estratégia, como criatividade, ou também a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho mesmo, né, para a distribuição? Hoje é assim que a gente vê, como ferramentas de trabalho, porque tem que cuidar muito, assim, para a gente não cair naquela armadilha de ficar igual a todo mundo. De sair igual. Hoje, é muito fácil identificar um vídeo de IA, uma publicidade de IA. Fica todo mundo igual. A gente já consegue perceber no texto. Né? Já existe um modelo de escrita ali de IA que a gente consegue perceber no texto, na pontuação, que é feito por isso. O que a gente faz na Publia é entregar o nosso trabalho hoje de uma forma muito melhor, com muito mais inteligência e mais velocidade. Então, a gente não está nessa loucura de... vamos agora... A gente vai fazer tudo o que a gente faz com 3 pessoas. A gente não quer eliminar as pessoas, a gente quer que as pessoas trabalhem melhor. E isso a gente já está vendo acontecer na prática lá. O que a gente muitas vezes demorava antes 24 horas para conseguir executar, entregar, hoje em 20 minutos a gente faz. Então, eu entendo na Publia que toda essa vantagem da IA vai nos permitir crescer de uma forma muito mais veloz, entregar muito mais num espaço menor de tempo. E com as pessoas trabalhando melhor também. Sim. Esse burnout, por exemplo, né? O excesso de hora extra, esse excesso ali de preocupação, a IA vem para nos minimizar isso, para que a gente trabalhe com mais estratégia, com mais inteligência, com mais até serenidade, inclusive, né? Então, a gente consegue hoje entregar muita coisa dentro dos nossos processos. E é nisso que a gente está focado, em melhorar o serviço e a agilidade que a gente entrega. Porque velocidade é número 1 também, né? É para hoje.
Dá para me entregar essa proposta daqui 1 hora? São 10 da manhã, eu preciso até meio-dia. Segue o PI, eu preciso configurar a campanha hoje. Então, isso é uma dor muito grande do mercado hoje, que a IA vem para nos tirar essa dor. Perfeito. Essa dinâmica do mercado, ela de fato mudou, né? Assim, às vezes a oportunidade ela aparece na sexta-feira, Geralmente 5 é da na tarde, e você precisa configurar a campanha. Geralmente é na sexta-feira, 5 da tarde. Velocidade é um ativo importante nosso. ativo importante para a mídia, assim, para a gente como agência também é. Uma outra dúvida que eu ia perguntar é sobre os formatos, tá? A gente tem, né, a TV conectada, então a gente está falando de plataformas como Netflix, Globoplay e etc. E aí, né, a equipe de criação, quem vai pensar a criatividade, precisa também entender que tipo de formato a gente precisa pensar para poder criar essa campanha. Então, wide, vertical e etc. Fala um pouquinho sobre esses formatos para a gente também. Sabe que um dos treinamentos que a gente tem é isso, formatos, né, para a equipe de criação também, porque equipe de criação, de planejamento, atendimento, já pensar na idealização da campanha entendendo tudo isso. São muitos formatos. O que a gente faz, assim? A gente pode dar essa aula, e 2, a gente pode ajudar na produção disso daí, que eu acho que também é um papel importante. A gente hoje recebe um KV, e a gente consegue fazer todo o desdobramento, toda a entrega. Então, assim... E aí, a gente explicar para vocês, são esses os 8, 7, 6 formatos que a gente vai usar. A gente precisa de muitos formatos para entender e otimizar a campanha, porque é muito sensível. Às vezes, o CTA mudando já muda completamente o desempenho. O Saiba Mais vai muito melhor do que o Clique Aqui. E não existe regra, que a gente já falou. Então, a gente também, junto com vocês... tem 2 formas, né? 2 pontos. A gente apoia nesse desdobramento e nessa construção. E 2, a gente tem um time lá de atendimento, o pós-venda, né? O CS, o Customer Success da Publi, é muito preparado para essa orientação. Chegou o PI, aí entra o serviço premium do negócio, assim, na minha visão. É ali que a gente ganha. Esse é o diferencial da Publi, é esse atendimento. Vocês vão receber um e-mail com toda a orientação. A gente precisa disso, daquilo, nesse formato, nesse. Então, assim, vão receber um manual do que é necessário para a gente colocar a campanha no ar. E aí vem o criativo. O criativo é muito sensível, porque tem site que se tu não tiver uma linhazinha em volta... Não, e eu tô pensando que a campanha às vezes vai entrar, sei lá, numa tela de cinema. É quase uma produção pra TV, né? A gente passa tudo isso para vocês, né? Todos os formatos ali, todas as necessidades, configurações de formato, tudo isso existe já um material que vai orientar vocês para isso. Geralmente o do cinema é o da televisão, né? Então, assim, a gente tem todos esses media kits, esses formatos. Mas também... a gente tem um validador de criativos que mudou a nossa vida, assim, porque é uma dor muito grande o criativo. Ele vem errado, ele não roda, no formato que ele está vai diminuir drasticamente o inventário que a gente vai conseguir rodar. Então, hoje a gente tem uma ferramenta de validação de criativos que a gente roda o anúncio lá, seja display, seja vídeo, seja para streaming, e ele já aponta tudo. Que tá bom, que vai rodar, ou então não tá bom, não tá no formato, e ajusta. Então, assim, aquele vai e volta... já não na hora já passa, a agência já vê. A gente resolve. Então, a gente tem um time lá também pronto para orientar antes de produzir e para ajudar depois que foi produzido. Gente, esse podcast aqui podia ter parte 1, parte 2, parte 3. Porque o papo vai longe, a gente tem muito conteúdo para falar, né? Mas gostaria de aproveitar e falar que você que está assistindo a gente, para vocês seguirem o canal, para vocês continuarem acompanhando. A gente, né, o pessoal da Brad tem um cuidado muito grande com os conteúdos que trazem em podcasts, então não deixe de nos seguir, siga nossas redes sociais. E se você não é associado, associa-se, porque esse conteúdo, por exemplo, que a Luana está trazendo aqui, ontem, presencialmente, a gente teve um talk, um bate-papo super legal, onde ela explicou um pouquinho também e trouxe a visão da Publi, a visão dela sobre mídia programática e o mercado no geral, né? Então, eu gostaria de deixar uma última pergunta aqui também, Lu. Como você vê o futuro hoje da mídia no geral e qual é o conselho que você daria para as agências? Na minha visão, o futuro é programático, né? Inclusive, essa semana eu tive num treinamento do Netflix, uma apresentação, na verdade, Netflix, que eles estavam defendendo isso, como é melhor e mais vantajoso comprar o Netflix de forma programática.
E por que eu vejo o futuro de forma programática? Porque cada vez mais é dados. Então, a gente já está vendo esses meios offline migrar para esse modelo de compra, conectar suas tecnologias na DSP para entregar. Então, como a gente está falando de dados, de otimização, de pulverização não só de mídia, como de atenção do cliente também, o segredo é a gente usar a nossa grana, a nossa verba, para falar com quem realmente pode, quer ou vai me comprar um dia. A televisão, ela é maravilhosa. A gente nunca vende publi ou digital em detrimento de nenhum outro meio. A gente está aqui agora só trazendo característica. O digital democratizou a mídia, né? O cachorro-quente da esquina hoje consegue fazer campanha no digital. Antigamente era só os grandões que tinham bala na agulha, porque não é só a TV que era cara, o jornal também era caro. Então, assim, a gente tinha que ter bala na agulha. Só que o cara tem, vamos lá, eu tenho 3 milhões. Com esses 3 milhões, eu vou falar com 5 milhões de pessoas na televisão. Mas esses 5 milhões, talvez 50 mil seja o teu público. E desses 50 mil, 5 mil está no momento de compra. Então, imagina, eu tive que... E aí eles estão vendo a TV com outra tela na mão. Exato. Sempre, sempre. Celular, nível de atenção zero. Inclusive, tem Tá aí. estratégia de programática que a gente faz de conseguir rodar o banner no momento em que está rodando a televisão. O anúncio do cliente. De conseguir pegar esse 360. Porque não existe mais um consumo isolado de meio nenhum, né? Então, a gente tem que estar ali em todos os ambientes, né? Ou no máximo que a gente conseguir. E isso é viável com um investimento não tão gigante. A gente... E qual é a questão? Olha só, Públia, eu tenho hoje 30 mil para anunciar. Aqui está o briefing. Tem 2 caminhos. Ou vocês vão nos dizer exatamente onde querem anunciar, porque já tem essa estratégia definida. Ou a gente diz, com esses 30 mil, com esse objetivo, a gente sugere que vocês façam tal coisa. Mas o futuro é isso. O futuro é cada vez mais voltar a investir em marca, porque a gente precisa voltar a ter relevância e se adaptar a um consumidor que escolhe não só por preço e por status, mas sim também por valores. Eu preciso me identificar com a tua marca e eu preciso que dentre as 10 mil que eu veja, a tua se destaque para mim, porque eu me identifico com ela e eu não sou tão volátil a preço e a concorrência. Então, é mais marca, é mais valor, é mais automação, dados, não tem como fugir disso. Perfeito. E acho que o principal também, distribuição, né? Porque a gente se viciou num contexto ali como agências, né? De Meta, TikTok, etc. E as pessoas estão em vários lugares, né? Elas estão conectadas numa diversidade, numa gama cada vez maior de lugares que uma plataforma de mídia como a Publi, ela consegue nos levar para lá, né? E assim, a gente tem que voltar a falar com o nosso... A gente nunca deixou de falar, né? A verdade é essa, mas cada vez mais seguir batendo na tecla de que a performance, o search é barato, porque o cara já chegou lá com a decisão tomada. Então, olha, a última linha aqui do Excel, o Google está com menor CPM, menor custo, vamos seguir aqui. Mas a gente não consegue mensurar ainda, existe tecnologia, a gente já está avançando nisso, mas é muito difícil mensurar toda a jornada, que ele está há 6 meses sendo impactado em outdoor, em rádio, em TV. Eu vi um lançamento de um carro, ele tá ali me acompanhando em vários lugares, e eu vou na loja e compro. Exato. Geralmente, quando tu chega na loja, tu não chega lá para ser convencida. Tu chega ali para negociar, tu já tá com a tua decisão tomada. Então, esse é um desafio também, né, da gente... Eu acho que é isso, é entender o valor, né? Entender realmente o mercado e a gente se adaptar. E no final, o que importa é a conversão, é que o cliente está vendendo mais e a gente precisa ter esse cuidado e olhar, né? E para ter esse valor, a gente precisa que o consumidor tenha uma identificação com a marca. Exatamente. Tá aí o nosso desafio, né, Matheus? Que aula! Contem com a gente nesse desafio. Isso aí. Quero deixar um recado assim, super importante para os associados da Brad. Entrem em contato com a gente, não só para passar um briefing. Não precisa ter um briefing. Entre em contato para aprender primeiro. Para pedir o Academy, para a gente fazer curso, para a gente dar uma aula. A gente pode fazer reunião. A gente tem um time ali muito consultivo, muito preparado para te escutar, para te orientar. Porque depois o resto é consequência, né? O PI é uma consequência disso tudo. Perfeito. E vai ter um QR Code aqui em algum momento na tela que o pessoal vai colocar para você poder escanear e ter acesso aí.
Valeu. Luana, muito obrigada por essa aula, né? Espero aí que acho que a gente vai ter que fazer parte 2 e parte 3 futuramente, aí, porque a gente tem muitas dúvidas ainda, né, Matheus? Sim, Esse tempo aí é muito eu já falei pequeno. com ela, o pessoal já me chamou aqui, a gente já vai conversar no paralelo. Isso aí, vamos Contem com a aprender. gente. E muito obrigada, então, por você ter vindo, por ter aceitado esse convite. E aguardaremos os próximos capítulos, então. Eu que agradeço demais a oportunidade, o papo e a chance da gente realmente esclarecer um pouco mais os estigmas e mostrar que mídia programática não é um bicho de 7 cabeças, não é caro e é sim para todo mundo, mas a importância de escolher o parceiro certo para que a verba realmente seja destinada para onde ela tem que ser destinada de uma forma ética e transparente. Isso aí, Muito obrigada, bom. Luana. Obrigado, Até gente. mais. Valeu.